poço fundo, é sem água, sem comida. E eles planejaram: nós vamos jogar ele aqui, ele vai morrer de fome. Hoje a Bíblia vem nos dizer que jogaram ele ali e deixaram ele ali esperando que ele ia morrer ali. E chegando alguém com uma carroça ou alguns cavalos, queriam até o Egito. E eles falaram: não, mas não vamos deixar ele aqui. Vamos vender ele e vamos largar ele para outra cidade. E venderam ele, irmãos. Eu não me lembro bem, irmãos, me falha a memória agora quanto foi. É que eles receberam por seu próprio irmão. Aleluia. E eles pensaram em se desfazer do seu irmão. Mas porém tinham um dos seus irmãos, disse: não, vamos matar ele. Aleluia. Então venderam ele como escravo e levaram ele para o Egito. Levaram e venderam ele para o reino, para o governador do Egito. Mas mal sabia ele, meus queridos irmãos, os irmãos, aleluia, de José, que o dia, os anos iam se passar e eles teriam que se dobregar conforme era o sonho de José quando ele era criança. Aleluia. E a Bíblia vem nos dizer, meus queridos irmãos, que foi passando e então Jesus começou, aleluia, a levantar José. E começou, e primeiramente ele foi vendido como escravo, mas no dia da manhã, aleluia, Deus usou ele para interpretar o sonho, aleluia, do governador do Egito. E interpretando ele, aleluia, o sonho foi passando e eles colocaram eles, meus queridos irmãos, aleluia, o reino ali daquele governador começou, aleluia, a levantar ele, porque era um chamado que Deus tinha com a sua vida. E colocaram eles, meus queridos irmãos, ele somente, aleluia, no trono, que então ele ia ser abaixo do rei, aleluia, do governador. E passando, irmãos, aleluia, 7, aleluia, os anos ali, chegou, aleluia, uma seca muito grande, aleluia, no país, aleluia, onde morava Jacó, o pai de José, aleluia. E ele mandou eles ir comprar, aleluia, ir comprar com muita fé. Irmãos, se tem um louvor que fala, que diz bem assim: ele mandou ele comprar com muita fé, mas não sabiam que o governo era seu próprio filho José, aleluia. E chegando os seus irmãos, aleluia, ele viu de longe e ele reconheceu ele, aleluia, ele reconheceu ele, disse: aí, meus irmãos, aleluia, sinta a presença de Deus esta noite, aleluia. Chegando certo ele, tiveram que se curar até, e aí veio o sonho, aleluia, de criança que ele estava como, aleluia, uma lonja de trigo, e os dos seus irmãos se levantaram e se postraram a ele, e eles tiveram que se inclinar a ele, meus queridos irmãos. E o que nós possamos entender é que se Deus tem um projeto na nossa vida, ele vai levantar, mesmo sendo que nós estamos caminhando, mas nós devemos, aleluia, de confiar naquilo que o Senhor nos prometeu um dia, aleluia, porque mesmo passando a dificuldade, passando a humilhação, o que nós vamos passar, mas se Jesus tem um chamado para nossas vidas, ele vai levantar nós. E não importa, meus irmãos, e nos versículos mais adiante da Bíblia, a Bíblia vem nos dizer assim, ele falando: não tema
missionário. Aleluia, não adianta. Aleluia, meus queridos irmãos, apedrejarem. Aleluia, tem um louvor que diz, irmão, que estavam sendo construídas, aleluia, 2 casas. Aleluia, porém uma delas foi construída sobre a rocha. Aleluia, e outra foi construída sobre a areia. Aleluia, porém, irmãos, quando aquele que estava construindo, aleluia, a casa sobre a rocha, ele estava construindo e o outro já tinha parado. Aleluia, foi ligeirinho e ele estava com a casa pronta. Aleluia, aleluia. Mas quando veio o vendaval, quando veio a chuva, bateu no alicerce, bateu na base e ela foi ao chão. Porém, o que tinha construído, aleluia, a sua casa sobre a rocha, veio as ondas, veio a dificuldade, veio vindo